Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Vivendo. E hoje, sempre a gente tentando trazer temas diferentes para a gente poder entender um pouquinho mais, não só na endometriose, mas na saúde como um todo. Hoje eu convidei o Dr. Alexandre. O Alexandre vai conversar aqui um pouquinho para a gente sobre higiene do sono, sobre o que é o sono, sobre o efeito do sono na nossa saúde. Então, obrigado, Alexandre, por ter aceito o convite. E queria que você começasse se apresentando, falasse um pouco da sua formação, como você chegou a se especializar em sono. Obrigado, Patrick. É sempre muito bom poder falar sobre sono, né? Essa coisa que todo mundo dorme, né? Então todo mundo passa por isso. Então minha formação, na verdade, eu entrei na Faculdade de Medicina da USP, né? Lá eu precisei fazer uma iniciação científica e por acaso caí num laboratório de sono, né? Então desde o segundo ano da faculdade eu já mexia com sono. E quando eu fui fazer minha especialização, era um laboratório de sono, mas voltado em apneia do sono, eu acabei indo para a parte de otorrinolaringologia, né? Fiz toda a minha formação lá, como otorrino geral, mas sempre com o pezinho, falando, olha, eu quero fazer mais a parte de ronco e apneia. Acabando a residência, a gente acabou montando um laboratório dentro da otorrino, e é onde eu trabalho também lá até hoje, né? Então eu tenho a formação em medicina do sono também, né, pela AMB, e além da apneia também eu trato outros transtornos do sono, né? Como existe muita gente com transtorno do sono, e infelizmente nossa formação durante a faculdade é relativamente ruim nessa parte do sono, eu tive que aprender também a tratar os outros transtornos do sono, desde insônia, síndrome das pernas inquietas, narcolepsia, então eu consigo atender vários transtornos que temos aí nessa parte do sono. E hoje a medicina do sono é uma especialidade que várias outras especialidades atuam, né? Então, você falou, você é formado em otorrino, mas me corrija se eu estiver errado, mas neurologistas, psiquiatras, enfim, acho que também atuam nessa área, né? Agora a gente tem uma residência em medicina do sono, né? Agora a coisa está organizada, está estruturada, é legal. Então, como pré-requisito para essa área, a gente tem desde a clínica médica geral, pode ser, pneumo, cardiologia eu não tenho certeza, eu preciso confirmar, mas neurologia, psiquiatria e pediatria, né? Então essas áreas eles são pré-requisitos para fazer a residência em medicina do sono, e na verdade não é uma área de atuação, né? Então cada um faz mais aquela área que está acostumada. Eu que sou da geração mais velha, tive que aprender meio que geralzão. Perfeito, né? Perfeito. E é uma coisa que a gente fala desde quando a gente tem um filho pequeno, né? Aquelas noites iniciais tão difíceis que a gente tem, né? E às vezes você vê o seu amigo tem uma criança que dorme a noite inteira, a sua filha acorda de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas. Gente, como que a gente lida com o sono, né? E assim, você tem que fazer a higiene do sono para a criança, tal. Então, eu queria que a gente começasse esse bate-papo tentando entender até um pouco dessas diferenças entre as crianças. Por que uns pais são tão sortudos ou são tão pouco sortudos nesse aspecto? Na verdade, assim, tem componente genético, né? Então, se os pais já dormiam mal, vai poder a criança dormir mal, mas também tem muito a ver com a nossa rotina, né? Então, a maior parte dos transtornos do sono em criança normalmente tem a ver com a rotina dos pais. Essa coisa de acordar cedo, acordar várias vezes durante a noite, né? Imagina a criança que precisa dormir muito, né? Dorme durante o dia, mas a gente, de modo geral, a gente trabalha durante o dia inteiro. E chega à noite, você quer ter um pouco contato com seu filho, né? Então você vai dar um estímulo maior naquela época. Ele começa a perceber que se ele está acordado junto com você, é o momento de você dar atenção para ele, né? Então a criança pode ficar acordando por causa disso também, né? Para querer pegar um pouco mais de atenção. Tem a ver também com hábitos, né? Se a gente cria hábitos saudáveis de sono, então, e uma coisa que eu falo que é super importante, tanto para a criança como para paciente que tem insônia, é ter hábitos, né? Não ter rotina. Rotina é super importante. Ter um horário para dormir, um horário para acordar, ter alguma coisa que avise o nosso organismo que está na hora de dormir. Por exemplo, até hoje, eu tenho uma filha de 11 anos, um filho de 8 anos, meus filhos escutam musiquinha antes de dormir, né? Isso desde pequenininho. Por quê? Porque isso foi um hábito que criou, né? Isso não atrapalha o dia a dia deles, eles escutam um pouquinho de musiquinha, né? Faz aquela coisa, a hora de escovar o dente, escuta a musiquinha, desliga a musiquinha, vai dormir,
né? Isso avisa o nosso cérebro, fala, olha, chegou a hora de dormir, né? Coisa importante também é não botar muito estímulo no quarto, né? Então eu sempre falo, no quarto não é lugar para ter muita luz, muitos brinquedos, muita coisa assim, né? E para adulto também, não é lugar de assistir TV, né? Não é lugar de ficar vendo celular, jogando no celular à noite antes de dormir. Então tudo isso interfere no sono. E uma coisa que eu falo que sempre dá agonia quando a gente vê os outros, e isso até piora nosso sono, não tanto para criança, mas para adulto quando tem insônia, é aquela questão de comparar o sono de um com o outro, né? Isso acaba te deixando um pouco mais ansioso e isso acaba levando também você a ficar mais tempo acordado, né? Com certeza, com certeza. A gente sempre está comparando, né? Sim. Isso acho que é meio inevitável, mas acho que é importante a gente ter essa noção da importância de não se comparar, né? Então, seja no sono, seja em várias outras coisas. Mas com certeza, se você ouve que o seu amigo, a criança dorme a noite inteira e o seu filho não, você fala, putz, caramba. E geralmente é uma fase só, né? Normalmente as crianças, eu falo que são até os 3 meses acorda muito, depois dos 3 meses até os 3 anos acorda mais ou menos, depois dos 3 anos geralmente ele dorme a noite inteira, né? Então assim, é uma coisa que a gente fala, olha, é um período, né, que vai ser um pouquinho mais chato, mas normalmente isso aí passa se não tiver nenhum outro transtorno associado. Maravilha, você entrou num tema que a gente não falou o nome, mas você já começou a discorrer um pouquinho sobre ele, que é higiene do sono. Sim. Explica pra gente o que é higiene do sono. Então, higiene do sono, na verdade, são esses hábitos que a gente tem que ter para melhorar a nossa qualidade do sono, né? Então, entre eles, a gente tem realmente essa coisa da rotina, né? Normalmente aquela coisa de comparação. Puxa, mas tem um amigo meu que dorme de qualquer jeito. É o seu amigo, não é você. Para quem tem transtorno do sono, é super importante ter essa rotina. Então a gente pode dar sinais para o nosso organismo que a gente está na hora de dormir. Eu dou sempre o meu exemplo. Eu gosto de tomar banho, um banho morno, antes de dormir. Por isso que meu cabelo sempre está esquisito, né? Porque eu durmo com o cabelo molhado. Mas é meu hábito. Então assim, o que acontece? Quando eu tomo banho morno à noite, há um disparo no meu cérebro falando, olha, tá na hora de dormir. Mesmo se eu vou, sei lá, num evento, vai ter um jantar, vai ter um casamento, tomei banho, eu começo a bocejar, né? Então já é um estímulo. Outra coisa importante é o ambiente, né? O ambiente do sono tem que ser um lugar confortável para você dormir. Não pode ser qualquer lugar. Não pode ter muito estímulo. Apesar que no Brasil existe, se bem que está caindo um pouco isso, mas existe um hábito muito grande de pessoal assistir TV antes de dormir, isso não é recomendado. A gente tem muito estímulo de luminosidade, né? E aquela coisa, se for uma série interessante, se for um jogo de futebol, você quer ficar acordado para assistir até o final, isso acaba piorando a sua qualidade do sono, tá? Então, assim, todas essas coisas que a gente faz, alimentação também é importante. Todo mundo já comeu, fala, vou comer uma grande quantidade de deitar. Comer um churrasco à noite, você não dorme, né? Uma Exato. feijoada à noite, você não a barriga fica mexendo e tal. Então, comer coisas mais leves, né? Interessante também criar essas questões de hábitos, evitar estímulos como iPad, celular, televisão. Quer fazer alguma coisa mais tranquila? Vai ler um livro, né? A leitura de livro é super interessante, então isso ajuda a gente ter um sono de melhor qualidade, né? E explica pra gente também, pensando em saúde de um modo geral, tá bom? O que o dormir mal pode acarretar para uma pessoa? Dormir mal acarreta várias coisas, né? Uma coisa, são várias. E pior que assim, todo mundo sabe, algumas delas todo mundo sabe. Que todo mundo já dormiu mal alguma noite, né? Então tem irritabilidade, no dia seguinte você fica mais irritado, né? Criança fica mais agitado, criança não fica tão irritada, mas fica agitada. Eu até te interromper um pouquinho, tem um episódio da Bluey que eu assisti recentemente até com a minha filha, que a priminha chegou pra dormir na casa da Blue e da Bingo, e aí, eu não lembro o nome da priminha, a priminha não tinha tirado a soneca da tarde. E ela chega pilhada, correndo pra lá, correndo pra cá, correndo pra cá. E aí, tipo, ao invés de você achar, poxa, a criança chegaria acabada de sono, querendo ir dormir cedo, por mais que ela precise, ela chega pilhadaça, né? Sim. Assim, completamente. E a gente vê isso na criança real, né? Então, eu achei muito bem retratado como eles fizeram lá. Eu até brinco, falo para
conversa de médicos, assim, fala, tratei já 2 pacientes com TDAH com cirurgia, né? A criança, na verdade, tinha apneia do sono por um aumento de amígdala adenoide, já estava tomando medicamento para TDAH, porque era super agitada, ia mal na escola, porque o sono não era um sono de qualidade. A gente fez, e roncava também, a gente fez a cirurgia, a mãe pensando que ia melhorar só o ronco, e de repente o comportamento da criança melhorou e conseguiu tirar o medicamento. Olha que legal. São 2 casos, é meio anedótico, mas é uma coisa interessante a gente pensar, né? Então, talvez aquela criança que seja super agitada, mas que esteja roncando também e não está tendo um sono de qualidade, e quando eu falo em qualidade, a gente pensa em 2 componentes, um é duração e o outro é realmente a qualidade, se está tendo todas as fases do sono, se está tendo um sono contínuo, pode ter, na verdade, não um TDAH, algum transtorno de agitação, mas sim um transtorno do sono, né? Perfeito. Então a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas pensando também em outras coisas, em saúde cardiovascular, em saúde neurológica, em tudo de um modo geral. Tudo piora, né? Eu falo que tudo piora porque assim, o sono é tão importante, mas tão importante que a gente passa 1/3 da vida dormindo. Às vezes a gente nem percebe isso. A gente passa 1/3 da vida dormindo. E uma função tão importante, eu sempre falo, qualquer função orgânica muito importante a gente não consegue controlar. Né? Pelo menos não consegue controlar de uma forma plena. Por exemplo, se eu chegar para você, Patrick, e falar, para seu coração. Você não consegue. Patrick, para de pensar. Faz seu cérebro parar. Não vai conseguir parar. Por isso que eu nunca consegui meditar. As pessoas falam em meditação, eu falei, gente, eu não consigo esvaziar a mente. Você consegue focar, mas esvaziar é difícil. Então, assim, a gente não consegue fazer isso. E com sono é a mesma coisa. Se você está com muito sono, uma hora, seu organismo vai falar, olha, vou te dar um shutdown aqui, vou desligar aqui o computador, você vai dormir, vai pescar. Né? Então, por exemplo, falando em sono, que a gente estava falando, o que piora? Saúde cardiovascular, aumenta o risco de cardiopatias, né? Arritmias cardíacas, aumenta o risco de acidente, né? Recentemente eu fiz um texto para uma revista não científica, uma revista para público geral, falando sobre o desempenho no trabalho no paciente que dorme mal, né? Então, a gente tem o termo absenteísmo, né? Quando o paciente falta, as pessoas faltam ao trabalho, e tem um outro termo chamado presenteísmo, que a pessoa está lá, o corpo está lá, mas o cérebro, que devia estar funcionando a pleno vapor, tendo ideias, produzindo, não está. E tem alguns estudos científicos, mostrando que o presenteísmo ele pode ser mais prejudicial para a produtividade do que o absenteísmo. Né? Porque com o absenteísmo você já não conta com a pessoa. Fala, não está aqui. Com o presenteísmo, o corpo está lá. Então, você acha que a pessoa está fazendo alguma coisa e não está. Né? Então a gente tem alterações endocrinológicas também. Né? Então tudo isso altera com uma pessoa que dorme mal, né? Uma coisa que a gente vai chegar provavelmente em algum momento é em relação à dor, né? Fala, dormir mal dói? Não, doer não dói. Talvez em criança, criança acho que falta de sono dói, porque as crianças acordam muito irritadas, chorando. Mas em adulto não dói. Mas o sono, ele é um grande modulador do nosso organismo, né? Do nosso humor também. A gente tem mais associação em depressão, ansiedade com transtornos de sono. E com dor, tem um trabalho bem interessante que mostrou que, pelo mesmo estímulo doloroso, basicamente eles pegavam um aparelho e conseguiam pressionar aqui a região da unha, né, sempre a mesma pressão, e fizeram um trabalho assim, que a mesma pessoa, às vezes colocava esse aparelhinho e via qual era o nível até onde ele aguentava de dor. Depois privava esse paciente de sono e fazia de novo. E a pressão que era necessária para gerar a dor intensa era menor. Olha. Então, quando a pessoa dorme mais, ela tem a sensação mais vívida da dor. A dor fica pior, né? Não é que fala assim, não, dorme mal, vou fazer dormir, agora vai sumir a dor. Não, mas talvez a dor diminua. E talvez a gente consiga diminuir os medicamentos para a dor. Né? Que isso é super interessante também. Que legal, que associação interessante. Então, a gente está mais ou menos, então, caminhando para o tema central, né? A gente está num podcast que a gente fala da saúde da mulher, que a gente fala muito de endometriose, mas é sempre importante a gente fazer também a correlação, ainda mais aproveitando que você está aqui, de falar de sono de um modo geral. E quando a gente fala de endometriose, não tem como a gente deixar de lado falar de dor, né? Uhum. E um dos pilares fundamentais de um tratamento clínico para endometriose, seja uma paciente que vai ser submetida à cirurgia ou não,
são algumas mudanças de hábitos de vida, né? Desde alimentação, que a gente fala muito sobre o tipo de alimentos, tudo, atividade física, fisioterapia, manejo do estresse, manejo do sono. Então, são assuntos que a gente fala muito, mas falar é fácil, né? O duro com certeza é colocar aquilo em prática. Você precisa dormir melhor. E nem sempre nós sabemos como orientar, nem sempre nós conhecemos suficientemente bem a rotina daquela paciente para sugerir eventuais mudanças. Então, quando talvez fosse o momento de pedir ajuda para os universitários? Para os especialistas? Para os especialistas. Na verdade, assim, eu sempre falo que a primeira orientação, a medicina do sono tem que estar na clínica geral, né? Todo mundo tem que falar um pouquinho de sono, tem que saber fazer algumas intervenções pequenas. A higiene do sono é uma coisa que dá para fazer de uma forma tranquila. Mas quando você já tentou fazer a higiene do sono do paciente e não conseguiu ver grandes mudanças, ele continua falando que está dormindo mal, com uma qualidade ruim, continua tendo sonolência durante o dia, que é uma coisa importante, né? Ou às vezes não está conseguindo começar a dormir ou fazer a manutenção do sono, ficar dormindo o período da noite inteiro, aí é interessante mandar para o especialista, que a gente vai poder fazer uma investigação melhor do caso e tentar ver qual que é o melhor tratamento, né? Como toda medicina, o negócio é personalizado, né? Eu preciso ver quais são os critérios, o que ela está sentindo, para a gente poder fazer o melhor tratamento para cada paciente. Não tem receitinha de bolo, infelizmente. Perfeito. Acho que isso é fundamental a gente sempre trazer, mas o que você acha que são perguntas essenciais para um ginecologista geral, um clínico geral, fazer para os pacientes a respeito do sono? Então, primeira coisa, se está dormindo bem. A primeira pergunta, você dorme bem? É uma pergunta aberta, né? Essa pergunta aberta é super legal, porque vai dar a possibilidade do paciente falar como o que ele acha do sono, né? Então, muitas vezes a gente até descobre algumas coisas assim, eu durmo mal, mas vai ver porque o parceiro de quarto ronca. Não é que o sono dela é ruim, mas o parceiro ronca. Então, quando ela dorme... Nós médicos que já demos plantões, quantas vezes a gente tinha aquele períodozinho que você podia dormir, dar uma descansada, você chegava lá, seu colega de quarto estava roncando, tal, enfim... Então, realmente impacta demais. Né? Então, assim, com essa pergunta aberta, então, vai poder discutir várias coisas, desde coisas simples, né, em termos de diagnóstico, por exemplo, tenho dificuldade para começar a dormir, né? E o que é essa dificuldade? É quanto tempo demora entre você deitar para ir dormir e realmente dormir, né? Mas quanto tempo é isso? 5 minutos? 10 minutos? 30 minutos? Não. É um tempo que isso incomoda, né? Incomoda você ficar lá muito tempo deitado? Se ela falar incomoda, está tendo alguma coisa ali em relação ao sono. É importante isso, porque, desculpa te interromper, porque justamente a gente não saberia mensurar, né? Muitas vezes a gente não olhou e às vezes assim, acho que qualquer pessoa, a minha esposa costuma falar que eu durmo muito rápido, né? Mas mesmo eu já tive momentos em que eu tive uma dificuldade para pegar no sono, seja porque eu estava estressado com alguma coisa, seja por uma noite, sei lá, que não tinha motivo algum. E aí, nesse dia em especial, eu já olhei, putz, já são 2 horas da manhã, eu não dormi ainda. Ok. Mas, principalmente para quem tem essa dificuldade crônica, acho que provavelmente ele não fica olhando o relógio o tempo inteiro, né? Na verdade, muitas vezes fica, e isso é péssimo, tá? Inclusive, uma das orientações que a gente dá na insônia crônica, né, que a gente tem que diferenciar, tem uma coisa da insônia aguda, né? Todo mundo vai ter uma insônia aguda. Vai ter um evento no dia seguinte, você está estressado, está preocupado, e aí você não vai conseguir dormir direito, né? Vai dar uma entrevista no podcast, vai falar, opa, não é uma coisa do meu dia a dia? Tive um pouquinho de dificuldade para dormir ontem, né? Mas é uma coisa natural. Passou esse fator, eu volto a dormir normal, tá? E tem outra coisa que é a insônia crônica, né? O que é uma insônia crônica? É você ter uma dificuldade de você iniciar o sono ou manter o sono. Então, assim, às vezes até dorme rápido, mas aí acorda várias vezes, ou acorda mais cedo do que seria o ideal, pelo menos 3 vezes por semana, por mais de 3 meses, tá? Para insônia crônica, eu brinco que não é todo mundo que pode ter insônia crônica, né? A gente precisa dos 3 P's da insônia, né? Você tem uma predisposição, né? Um componente genético, psicológico, né? A gente tem que ter o fator predisponente, que é o fator predisponente, o fator precipitante, alguma coisa que fala, opa, vamos começar a ter insônia, que pode ser realmente um fator agudo,
E onde a gente age, depois do tratamento, a gente pode falar um pouquinho mais para frente, é no fator perpetuante, né? São hábitos ruins que a gente até pensa que pode ser uma coisa boa, que a gente começa a fazer que isso piora a insônia. E aí vai fazer essa coisa crônica. Eu brinco que é que nem a gente tem uma fogueira, né? Eu tenho lá a madeirinha seca, né? Que é um fator predisponente. Eu tenho lá uma chama, um calor, que é o fator precipitante. Mas a gente tem o oxigênio, que está lá alimentando esse fogo, né? Alimentando essa insônia. Se eu tirar o oxigênio, o fogo apaga, né? Porque mesmo porque eu não consigo agir no fator predisponente e nem o precipitante, né? Eles estão no passado. Então a gente vai ter que agir a partir desse momento. Então isso que é importante. Então uma coisa super importante é te perguntar realmente quanto tempo se incomoda você ficar esse tempo acordado antes de dormir, né? E em relação a esse negócio do relógio, que é uma coisa ruim, é exatamente isso. Vamos pensar o paciente com insônia crônica. Ele já dorme mal. Aí ele olha no relógio e fala, já estou meia hora aqui sem dormir, né? Puxa, será que essa noite vai ser que nem a noite passada, que eu fiquei 4 horas sem dormir? Né? E aí te dá uma ansiedade que isso vai deixar você num estado de hiperexcitação, hiperalerta, né? E aí dificulta mais para dormir. Então eu sempre falo, olha, você vai para a cama, tá uns 15 minutos sem... Que eu falo 15 minutos que é um tempo que começa já a incomodar. 15 minutos sem dormir? Vamos sair da cama? Vamos fazer outra coisa? Ah, doutor, 15 minutos, então vou ter que dar uma olhada no relógio. Não. 15 minutos de cabeça. Começou a te incomodar, aquela coisa. Sabe quando a cama parece que não tá mais uma coisa aconchegante? Tudo incomoda, né? Você deita e fala, nossa, o pijama aqui tá apertando. Ah, tá começando a doer o pescoço. Você falou de alguma coisa que eu faço às vezes, que eu achava até que eu seria criticado, mas que talvez não seja de todo mal. Mas eu acho que vai vir uma crítica pelo modo como eu faço. Vou esperar pela crítica. Às vezes quando acontece isso, que eu percebo que eu tô demorando muito a pegar no sono e tal, eu olho pro lado, minha esposa tá dormindo, então aquele silêncio, tá todo mundo dormindo, eu falei, cara, vou sair daqui. Beleza, saio, vou pra cozinha, aí faço um chá pra mim, e aí a minha estratégia, que eu acho que é aí que vai vir a crítica, é ir pra sala, ligar a TV, colocar uma coisa chata. Porque eu sei que é uma coisa tediosa para mim. Sim. E aí, muitas vezes funciona, mas eu imagino que a crítica venha pelo estímulo luminoso e tudo mais. Na verdade, tá indo tudo bem. Eu falei, nossa, tá perfeito o negócio. Não tá com sono? Não é para ficar na cama, né? Esse é um grande coisa que você tem que pensar. Não tô com sono, não vou pra cama. Porque a pior coisa é você estar na cama tentando dormir, preocupado no dia seguinte, que tem que acordar cedo, e tá sem sono e ficar rodando na cama. Aí que você não vai dormir. Então, sair do quarto é super importante. Pode fazer um chá, alguma coisa, até aí tá perfeito. Mas a fonte luminosa não é tão legal, né? Tudo bem que você botou lá um programa chato, né? Uma coisa mais que você fala, isso aqui vai me dar sono. Ok. Mas se a gente for pensar no quadro ideal, seria ler um livro, alguma coisa mais tranquila, porque eu não tenho a fotoestimulação. Mas o resto está perfeito. Não fica no quarto, e não é só assim, fica do quarto, vou sentar aqui do lado na cadeira. Não, sai do quarto, tá? Vai para um lugar com uma iluminação mais amena, né? Vamos fazer alguma coisa, ler um livro. Se a pessoa é religiosa, quero ler a Bíblia, pode ler a Bíblia. Começou a ficar com sono, volta para o quarto, né? Esse sempre que é a nossa recomendação, tá? Voltando também àquele negócio que a gente fala assim, como que a gente sabe que o paciente tem algum transtorno do sono? Então é essa coisa, se ele tem dificuldade para começar a dormir, se isso incomoda, se ele acorda várias vezes à noite, né? E uma coisa legal de perguntar, você acorda, mas você volta a dormir rápido? Porque se você acorda e volta a dormir rápido e não tem mais nenhuma repercussão, tranquilo. Esse negócio de, tem que dormir direto, dormir, sei lá, 10 horas da noite, acordar às 7 da manhã e não posso acordar nenhuma vez, é meio lenda, né? Se você acorda, por exemplo, a gente vai ficando mais velho, o homem fica com próstata aumentada. Se vai lá, faz um xixi, volta a dormir e no dia seguinte não tem sonolência, não tem por que eu ficar encucando com isso. Nossa, não dormi a noite inteira, né? Perfeito. E outra coisa, outro marcador importante é sonolência durante o dia. É repercussão durante o dia. Então, assim, a principal repercussão é a sonolência.
Então, o paciente geralmente se queixa de qualquer coisa eu durmo, de uma pescada. Existe até um questionário clínico, que é o questionário de Epworth, né, que são 8 perguntinhas, dando 8 situações, e a gente pergunta qual que é a chance do paciente cochilar nessa situação, né, dar uma pescada. E vai desde coisa que precisa de muita atenção, por exemplo, conversando com uma pessoa, né, até coisas mais chatas. Por exemplo, sentado em um carro por 1 hora de viagem, né? Então é uma coisa mais tediosa. E a gente classifica, a gente pontua, e a partir daí a gente vê se o paciente tem uma sonância excessiva diurna ou não, tá? E outras perguntas que são importantes que é uma coisa bem comum no mundo atual, é quanto tempo você dorme, na média, né? A gente está passando por um momento que a gente tem um transtorno de sono insuficiente. A gente dorme menos do que é preciso. Porque tem insônia? Não. Porque a gente tem muito estímulo à noite, então, quero assistir o jogo de futebol, né? Quero ver a novela, quero fazer não sei o quê. Trabalho o dia inteiro, mas agora eu quero estudar. E à noite, que era para dormir suas 7, 8 horas, e de manhã tu vai ter que trabalhar, então vou acordar às 6 da manhã, então eu vou dormir meia-noite e acordo às 6 da manhã, todo dia. Aí todo dia tá sonolento. Tem algum transtorno de sono? A princípio não, na verdade, é só que você não dormiu o tempo suficiente que você deveria, né? Então, atualmente eu vou pegar um gancho aqui, pegando de qualidade de vida, né? A gente recomenda também sempre a prática de atividade física e às vezes colocar naquela rotina é difícil, né? Eu falo da gente, que a gente é sortudo, porque a gente mora numa região mais central, a gente tem nossos carros próprios, enfim, mesmo pra gente é difícil. Eu vejo, nós como médicos, a gente vê tantos outros funcionários no hospital que moram numa periferia super distante, entram lá às 6 da manhã, então imagina que horas que eles acordaram, se deslocaram com o transporte público até chegar, enfim. Então às vezes o falar, pratique exercício físico não é tão fácil do que colocar naquela rotina. Mas vamos pensar, a gente, por exemplo. Eu mesmo muitas vezes vou treinar bem cedinho, enfim, eu gosto de operar cedo também, então eu acordo cedo. Mas vamos pensar nisso, assim, a nossa rotina no dia a dia, a gente chega, aí você quer brincar um pouco com seu filho, aí você quer ver o jogo de futebol, e você foi dormir lá às suas 11h30, meia-noite. E aí no dia seguinte você vê, o único horário que eu posso treinar seria às 5 da manhã. Nossa, eu tenho inúmeros colegas que treinam nesse horário. Poxa, mas para eu treinar às 5 da manhã, eu fui dormir à meia-noite, e aí eu vou acordar pelo menos umas 20 para 5. Né? Sim. Pensando que eu vou treinar no meu prédio, né? Porque se for para academia, então aí nem se fala. E aí vamos pensar, é uma pergunta bem capciosa. O que é, não sei se é mais benéfico ou menos deletério para o corpo? Essa prática de exercício físico, vamos pensar essa prática 3 vezes na semana, ou essa ausência de sono para conseguir realizar o exercício físico? Realmente não tem uma resposta muito assim, falar, nossa, com certeza faz exercício melhor do que você dormir o tempo suficiente. O que eu falo? Se for uma coisa eventual, não tem problema, tá? Eventualmente, porque todo mundo, socialmente, a gente vai ter o dia de um casamento, Sim. Né? A gente vai ter um dia de uma festa que vai até mais tarde. Então, dormir mais tarde, eventualmente, e dormir uma quantidade menor do que o habitual, de 7 a 8 horas, vai acontecer. Não vou falar, não pode. A gente não tem como controlar isso. Tem coisa que a gente não tem como controlar. Agora, tornar isso um hábito, no sentido que vamos assistir jogo de futebol toda quarta-feira e toda quinta-feira, vamos treinar às 5 da manhã, talvez é melhor trocar esse treino para sexta-feira, né? Ou tentar modificar alguma coisa, né? Eu falo que nossa vida é assim, é perdas e ganhos, né? Você vai perder de um lado e ganhar de outro. Então, por exemplo, se você é um cirurgião, né? Como a gente opera, talvez deixar de treinar seja menos deletério para o paciente que a gente vai operar lá na sequência do que eu dormir e estar mais atento durante a cirurgia. Sem dúvida. Né? Então, assim, mas para a sua saúde cardiovascular,
Saúde cardiovascular nesse momento pode esperar, porque a parte aguda do negócio é muito ruim, né, para o nosso desempenho da cirurgia. Mas, óbvio, exercício é super importante fazer, né? Não dá para falar, então faz nada. É difícil, é equilibrar pratos, né? Sim. A gente fala de um modo geral, tipo, quando você tem filhos, isso intensifica ainda mais, mas a rotina no dia a dia, numa cidade grande e tal, teve não sei se foi ano passado ou foi ano retrasado, o Congresso Americano de Ginecologia Laparoscópica é o maior congresso que tem, maior que mundial, que europeu, enfim. E eles fazem muito TED Talks durante o congresso, é bem legal, assim. E aí eles trouxeram um professor, eu não me lembro de qual cidade, acho que era de Cleveland, que era para mostrar a qualidade de vida. Não era Cleveland porque era uma cidade ensolarada, então não era Cleveland. Mas enfim, não importa a cidade, ele mora numa belíssima casa, trabalha em um único serviço, e aí ele mostra, assim, ele acorda, toma suas vitaminas, tal, treina na própria casa, tinha uma baita de uma academia na própria casa, assim, tal. E aí ele tem, tipo, o whey espalhado pela casa, porque se ele esqueceu num lugar, tem no outro lugar, tal, tudo. Ele tem funcionário que ajuda ele. Aí ele vai de bike pro hospital, ele entra no hospital só às 9 da manhã, às 5 da tarde ele já saiu. Então, assim, sorte a dele. É Sim. espetacular o que ele tem de oportunidade para a vida dele e tudo, e ainda ganha bem com tudo isso. Mas, não criticando ele, mas teve uma enxurrada de pessoas na plateia, principalmente da América Latina, que foram lá e falaram: olha, que legal, muito bom para você, mas para nossa realidade isso é impossível. Né? A gente vai para, às vezes, 3 hospitais no dia, mais o consultório, e ainda levar ou buscar a criança na escola, ir na academia, tudo. Então, o equilibrar o prato é bem diferente, né? São situações bem distintas. Então, é muito isso, a gente tentar, como você falou, a gente fazendo escolhas, a gente não vai conseguir fazer a rotina perfeita todos os dias e tentar fazer o mais perfeito possível, ou menos imperfeito, né? Exato. Na verdade, a gente não pode botar uma coisa que é inviável para a gente. Muitas vezes fala, nossa, eu quero fazer o perfeito. E alguns pacientes que têm esse perfil de ansiedade, só o fato de tentar fazer o perfeito deixa a pessoa mais ansiosa ainda. E isso prejudica também, né? Então, eu sempre falo, a gente vai, quando eu faço uma anamnese, eu vou tentar captar a rotina do paciente, o que ele faz, os hábitos dele, e tentar fazer pequenos ajustes dentro do possível. Né? Exato. Eu me conheço, eu sei que eu não gosto de treinar sozinho. Então eu treino com personal, tudo. Por mais que já treine há algum tempo, há uns bons anos, você já conhece os exercícios, você sabe que você vai dar uma roubadinha. Então eu me conheço, então eu sei que eu treino com personal. E ele sempre fala, poxa, Patrick, mas vamos tentar treinar 4, 5 vezes na semana. Eu falei, olha, vamos falar o real e o ideal. Sim. Né? O ideal seria que eu treinasse 5 vezes na semana, perfeito. O real é que, com sorte, eu vou conseguir treinar as 3 vezes na semana que eu estou propondo para você. Né? Então, vamos colocar um objetivo real aqui, sim, né? Sim. Porque eu sei que eu não vou conseguir, e aí eu vou me decepcionar e talvez eu não consiga, não venha mais, já que eu não treinei 5 vezes na semana, não vou nenhuma. Sim, né? Isso então, é comum de acontecer, na verdade. Super. Quantas vezes, tipo, por exemplo, com alimentação, já que eu não comi direito, eu vou enfiar o pé na jaca, eu vou comer errado mesmo, né? E aí quando você engorda, Então, eu acho que é muito importante isso, a gente traçar objetivos reais, né? Por isso que, assim, é super importante a gente entender a vida do paciente, né? A vida da pessoa que a gente está conversando. Não adianta a gente falar assim, empurrar a goela abaixo o nosso conhecimento. Isso provavelmente não vai mudar os hábitos dela. Sim. Né? Ela só vai ficar chateada, que é uma coisa que você pôs na cabeça dela, fala, olha, você devia fazer desse jeito. Ela não vai conseguir, né? E vai acabar piorando a situação como um todo. Né? Então, eu sempre falo para o paciente, que hora você faz academia? Faço academia às 6 da tarde. Falei, puxa, 6 da tarde? Então, mas 6 da tarde já é um horário ruim, porque você vai ainda dormir ainda meio adrenalizado ainda, talvez. Dá para trazer um pouco mais para cedo? Não dá. Então,
que você trabalha? Ah, trabalho, sou, sei lá, design e faço home office. Que hora você acorda? Ah, acordo às 6. Por que você acorda às 6? Ah, porque eu quero ver jornal, não sei o quê. Então vamos fazer o seguinte, talvez você durma um pouquinho mais tarde, você vai acordar um pouquinho mais tarde, né? Pra você ter uma qualidade de sono melhor. Então eu já não tô tirando o exercício das 6, que ela não ia conseguir mudar, porque faz com personal, faz, sei lá, alguma aula. Eu falei, então dorme um pouquinho mais tarde e acorda um pouquinho mais tarde, se você tem possibilidade. A gente vai ajustando as coisas de acordo com a vida do paciente, né? Como você falou, às vezes tem um paciente que fala, olha, acordo às 5 da manhã todo dia. Ah, por quê? Porque eu trabalho longe, né? Então, deslocamento, demora. O que eu vou falar para ele? Muda de emprego? Seria o ideal. Dá para mudar de emprego? Não dá. Então, a gente vai ter que se adaptar a isso. Então, em vez de ficar assistindo novela até tarde, não sei o quê, vamos começar a gravar essa novela? Vamos começar a fazer alguma coisa para... Agora quase não se grava, né? Isso é da nossa época. Agora é tudo streaming, a gente pode assistir. Fita VHS, acho que as pessoas nem sabem mais o que é, né? Mas vamos, em vez de assistir à noite lá, sei lá, qualquer série, vamos passar isso pro sábado. A gente tem maratona, faz uma maratoninha de sábado. Mas vamos sair um pouquinho dessa rotina noturna, né? Já que você não consegue dormir por mais tempo durante o dia. É isso que a gente tem que fazer, adaptar os nossos conceitos na vida do paciente, não adaptar a vida do paciente nos nossos conceitos. Perfeito. Acho que isso é fundamental, acho que é em tudo, né? Bem que você falou da individualização, né? Sim. Então, isso... E eu acho que são as partes mais difíceis, né? Prescrever uma pílula é muito fácil, né? Sim. Mas essas mudanças de hábitos são as coisas mais difíceis. Seja conosco, quando nós precisamos, seja com os nossos pacientes, né? Então, alimentação, sono, atividade física, tudo isso é difícil. É a parte mais complexa e depende para que a gente consiga uma adesão do paciente, é a gente saber essas nuances, né? Saber respeitar as opções do paciente também e tudo. Acho que isso é fundamental. E antes da gente falar propriamente de dor e de endometriose, eu queria só mais um tópico que é geral, que é falar a diferença da insônia de pegar no sono e a diferença da insônia de manter o sono. Na verdade, assim, eles entram tudo como insônia crônica, né? A insônia de início do sono, né? Para pegar no sono, ele está muito associado com o quadro ansioso, né? E realmente tem essa coisa da pessoa ficar pensando muitas vezes o que vai fazer no dia seguinte. Então, até uma dica que eu dou para meus pacientes, fala, pega um papel e escreve o que você tem que fazer no dia seguinte, porque você tira isso da sua cabeça, né? Inclusive, falo, escreve o que você vai fazer em vez de digitar no celular ou digitar no computador, porque a programação mental de fazer a letra é muito maior. Então, até a memória vai melhorar um pouquinho, né? Olha. Porque a gente apertar um botão, a mudança pra gente... motor é pequena. Agora, escrever, desenhar a letra, né? Que eu falo que é desenhar a letra, é muito maior. Você precisa muita mais preparação para desenhar. Então, a memória melhora em relação a isso, né? Então, tem muito dessa ansiedade. Não que a insônia de manutenção, ou seja, aquela insônia que o paciente acorda durante a noite, não tenha também, né? Então, muitas vezes também está associado a quadros ansiosos, né? Geralmente, o paciente dorme até rápido, fala, deito até que durmo rápido. Mas passa 2, 3 horas, eu começo a acordar. Tem paciente que acorda várias vezes à noite, ou tem paciente que acordam uma vez ou 2 vezes, mas ficam períodos muito longos, né? Basicamente, os dois tratamentos são muito semelhantes, né? Uma coisa que a gente sempre usa como primeira escolha é a terapia cognitivo-comportamental para insônia. Apesar que se tem o melhor tratamento, é o mais difícil, porque tem essa coisa de mexer com hábitos, né? Vários pacientes falam assim, doutor, eu quero um remedinho para tomar e dormir. Eu até tenho alguns medicamentos, mas é legal para usar pequenos períodos, né? Eu sempre tento tirar a medicação, eu não tento colocar mais medicação, eu vou tentando tirar. Então, assim, a gente tem, desde aqueles medicamentos que todo mundo conhece, Zolpidem, né? Todo mundo já prescreveu Zolpidem. Eu até brinco que Zolpidem devia ser um case de sucesso em marketing médico, né? Mas desde que virou a receita azul, diminuiu bastante, imagino eu, né? Agora tem que ter o personal trafficator, né, de Zolpidem. Né? Tem o personal trainer, tem o personal trafficator de Zolpidem. Por quê? Porque você fala, não atrapalha o sono, não vicia. Já tive paciente tomar 15 comprimidos de Zolpidem para dormir. 15? 15. Então, assim, são pacientes que têm o medicamento vicia. São todos? Felizmente não. Mas pode criar um vício, sim, com o Zolpidem, né?
Tem alguns outros medicamentos que a gente usa o efeito colateral deles para melhorar o sono. Alguns antidepressivos funcionam assim. Tem alguns antidepressivos que dão muito sono e mantêm o sono. Inclusive, a dose que a gente usa do antidepressivo para manter o sono é inferior à dose antidepressiva. A gente dá o remédio só pelo efeito colateral, né? E é super interessante. Funciona? Funciona. Mas eu tento juntar isso com a terapia cognitivo-comportamental. Então, eu tenho uma psicóloga que eu sempre caminho. Quem mexe com sono não trabalha sozinho, né? Imagino que quem endometriose também deve ter a fisioterapeuta. Exatamente. Tem que ter um grupo ali para trabalhar. Então eu tenho psicólogo, eu tenho fono, físio, não trabalho no mesmo ambiente, mas eu tenho referências para encaminhar. Então assim, todos os pacientes com insônia, eles vão fazer terapia cognitivo-comportamental, tá? Pelo menos algumas sessões vão ter que fazer para entender o sono, para a gente poder dar ferramentas mentais, né, não medicamentosas, para ele poder dormir rápido, relativamente rápido, e a noite inteira, tá? Excelente, excelente. Eu já ia passar para dor crônica, mas eu acho que... Sono é interessante, né? É legal, a gente quer falar, né? Vamos aproveitar. A gente vê uma enxurrada de Instagrammers falando sobre melatonina. Nossa, todo mundo precisa tomar melatonina. Nossa, melatonina faz parte para todo mundo deveria ter aqui. Hoje, acho que talvez até tenha diminuído, mas a gente ainda vê bastante. Todo mundo pode usar melatonina? Existe problema de usar melatonina? Todo mundo vai se beneficiar de usar melatonina? É assim, melatonina, ele age no nosso organismo como se fosse um hormônio, né? A melatonina, ele tem digamos, um problema, que ele é fotossensível. Como assim fotossensível? Quando a gente fica muito estimulado a luz intensa, como nossos refletores têm aqui, a gente diminui a produção de melatonina. É bom pra gente não ficar com sono durante o podcast. Exato. Muito bom. Então, o que a gente fala? A melatonina, ele é ótimo regulador do ciclo sono-vigília, né? Então, quando eu quero mexer no ciclo, né? Quero pegar um paciente que dorme muito tarde, que está dormindo um pouco mais cedo. Às vezes, vale a pena usar melatonina, tá? Tem um paciente que dorme muito cedo, quero chegar um pouquinho mais para tarde. Também, às vezes, uso melatonina junto com fotoestimulação, né? Como eu falei, dá uma inibida. Ou pacientes que têm jet lag, aquela coisa, vou viajar daqui para a Europa, são 6 horas de diferença, que são o pior tipo de viagem. A gente pensa que 12 horas, né? Vou para o Japão, é pior? Não, geralmente o paciente sente muito mais jet lag, né? Com aquela sensação ruim, que às vezes pode dar diarreia, pode dar problemas intestinais, por causa da mudança rápida de fuso horários, a melatonina pode ajudar. Muita gente usa a melatonina como indutor de sono, ou seja, não consigo dormir, vou tomar melatonina agora para... Assim, cientificamente, ele não tem comprovação, tá? Tem paciente que vai tomar melatonina e vai falar, nossa, eu tô com soninho, eu vou dormir. Tem, porque tem efeito placebo também. Sim. Tá? Efeitos negativos não são muito graves, tá? Então, assim, não é uma coisa, posso tomar todo mundo? É aquela coisa. Pode, mas não precisa. Não vai trazer benefício nenhum, né? Então, acho que não... Eu sempre falo, com recomendação médica, né? Eu acho que dá para usar, sim, melatonina em alguns casos específicos. Né? E hoje em dia a gente consegue manipular aqui no Brasil, né? Sim, consegue manipular. O problema é a qualidade da manipulação também, né? Qualidade de manipulação e qualidade da melatonina. Isso de um modo geral, as farmácias de manipulação, né? É uma coisa complicada. Mas não só a farmácia de manipulação, mas mesmo as matéria-prima. A matéria-prima. Então tem alguns... teve um trabalho que eu li já faz um tempo, que mostrava várias marcas de melatonina e via realmente qual que é a concentração pura de melatonina. E variava muito de produto para produto com a mesma miligramagem, né? Eita. Então, assim, porque ele não é... Aqui no Brasil, inclusive, ele não é considerado um remédio, né? Ele é um suplemento alimentar. Sim. Né? Então, eu brinco, tem coisas que são mais baratas, né? Por exemplo, que tal à noite começar a diminuir o estímulo de fotoiluminação e durante o dia ficar bem estimulado, ficar com a janela aberta, né? Sim. Isso é muito melhor, muito mais fácil e muito mais barato do que ficar tomando medicamento, né? É que a gente está num mundo, isso é uma crítica social, que tudo é imediato, né? Desde o Instagram, TikTok, WhatsApp, tudo tem que se responder na hora, né? E eu também quero coisas que tem que fazer, resolvam na hora. Por isso que a gente vai pro medicamento, né? Fala, doutor, eu quero um remédio que me faça dormir. Aí toma lá o bendito Zolpidem, que não é um mau medicamento, só que ele tem que ser usado de forma adequada. Para uma insônia aguda, de pouca duração, que eu sei, vou fazer uma prova, estou estudando muito, estou ansioso.
vamos começar a tomar um pouquinho de melatonina, desculpa, de zolpidem um pouco antes desse período. Depois, passando esse período que passou, o fator desencadeante, vamos tirar? Perfeito, dá para usar. Tá, períodos curtos, ok. Períodos longos, nunca. Perfeito, perfeito. Acho que é importante a gente aproveitar, né, justamente isso. Acho que é uma coisa que todo mundo tem curiosidade e sabe pouco como manejar, né? Então, muito se fala, mas muito de achismos também. E por isso que eu quis dar esse panorama geral e a gente fala bastante sobre isso. Mas, como não poderia deixar de ser, vamos tentar falar um pouquinho de dor, de endometriose, né? Então, a gente sabe o quanto o componente de dor é importante nas portadoras de endometriose. E uma outra coisa que também pode ter uma correlação é em relação à fertilidade dessas mulheres, porque a gente sabe o quanto que, como você mesmo falou, a liberação hormonal pode sofrer influência do sono. Sim. Então eu queria que você discorresse um pouquinho a princípio para a gente tentar fazer uma correlação tanto com dor. Você já tinha me falado no backstage aqui um pouquinho sobre síndrome de pernas irrequietas, então para a gente poder fazer essas correlações e eventualmente fazer sugestões aqui. Então assim, a principal correlação entre transtorno do sono e endometriose, assim, mais estudada, realmente é a insônia, né? Existe assim, não uma relação causal, né, mas uma associação muito forte entre você dormir mal. Na verdade é um ciclo, né? Como eu falei, quando você dorme mal, a dor piora. A dor piorando, você piora o sono, né? Então a gente tratar só o foco de dor ou só o foco do sono não é uma boa estratégia. O ideal é que você trate as duas coisas simultaneamente, né? Além disso, o perfil do paciente com endometriose, muitas vezes a dor crônica vai levar a um transtorno de ansiedade e depressão, que também piora o sono, né? Com certeza. Então, ele dá um boost nesse ciclo ruim. Então, é super importante a gente avaliar o sono do paciente também, além da parte de dor. Isso não só na endometriose, mas qualquer síndrome dolorosa, né? Então, tratar isoladamente só a síndrome dolorosa e falar, vai melhorar isso aqui, não é o correto. Quando a gente fala em insônia propriamente dito, tem trabalhos mundiais que falam em torno de 12% da população tem insônia, né? Aqui no Brasil fez um trabalho que teve em torno de 35%. 35%? É bastante, né? É Se a gente for bastante. pensar, é muito. E quando a gente pensa em paciente com endometriose e insônia, o fato de o paciente ter endometriose aumenta o risco de 3 a 5 vezes mais do paciente ter insônia. Então tem uma associação muito importante aí, talvez por características pessoais, né, da ansiedade, depressão, né? Às vezes até pelo uso de alguns medicamentos, né, que às vezes eu tenho um controlador, tenho que dar medicamento, e aí acaba piorando o sono. Então tudo isso pode estar associado, então fica um ciclo muito ruim. Só um pouquinho sobre síndrome das pernas inquietas, não sei se as pessoas conhecem essa entidade, né? Essa entidade é aquela coisa da pessoa ter necessidade de mexer a perna, que vai piorando no final da tarde, comecinho da noite, né? É uma necessidade, assim, uma urgência, o cara tem que mexer a perna. E quando mexe a perna, melhora. Não é incomum meus pacientes falarem, doutor, tem até uma bicicleta ergométrica no quarto, que quando começa a incomodar, eu vou lá, dou umas pedaladas, melhor eu consigo dormir. Gente. É desse nível, né? E aí... Coitado da mulher, né? Do esposo. Sim. E do parceiro. Então, assim, e é uma coisa que acontece. Fui dar uma estudadinha para ver se tem alguma relação disso com a endometriose, porque eu sabia da época da faculdade, né, que a endometriose pode causar sangramento, e a síndrome das pernas inquietas, ele está associado com deficiência de ferro. Eu falei, de repente tem uma menstruação, um sangramento maior, vai ter uma deficiência de ferro, vamos ver a síndrome da perna inquieta. E realmente tem isso, mas não é só isso que interfere, porque tem paciente com endometriose que não tem sangramento, né? E tem também síndrome das pernas inquietas. Então, quando a gente fala em síndrome das pernas inquietas, a gente tem um aumento de chance, né, de ter de 2 vezes maior do que pacientes que não têm endometriose. Então, parece que a endometriose também pode ter uma correlação com a síndrome das pernas inquietas. Que doido isso. E só aproveitando esse tópico em especial, existe algum trabalho tentando fazer uma causa da síndrome das pernas inquietas, fora a deficiência de ferro, ou algumas condições em que sejam mais comuns?
gestação, por exemplo, também, ou alguma outra situação que possa ocorrer mais comumente? Na verdade, sim, a gente sabe que a prevalência é maior em mulheres, né? E parece que pode ter alguma coisa com os hormônios femininos, né? Então, eu li um trabalho, mas foi muito por cima, não vou te dar dados mais profundos, que alguns medicamentos, inclusive usando para aumentar estrógeno, acho que é estrógeno, né? Que aumenta, bloqueadores ou aumentar o estrógeno, pode piorar pacientes que já têm a síndrome das pernas inquietas. Não é que vai desenvolver, mas paciente que já tem, piora a sintomatologia. Caramba. Então, a parte hormonal parece também estar envolvido, né? Não é só deficiência de ferro. E a gente tem tratamento para isso, que é a coisa principal. Eu falo, a pior coisa é você dar um diagnóstico para o paciente, você põe lá na testa dele, ó, você tem essa doença, e no final você fala, olha, tá bom, é isso que você tem, e assim não consegue tratar, né? Síndrome das pernas inquietas, insônia, a maioria dos transtornos do sono a gente tem como tratar. Síndrome das pernas inquietas, muitas vezes a gente faz suplementação de ferro, às vezes a gente pode usar alguns medicamentos, como anticonvulsivantes, né? Ou medicamentos dopaminérgicos, né? Para melhorar essa sensação. Inclusive, a gente estava falando aqui no backstage também, de uma paciente que dormiu, sei lá, 30, 40 anos com essa síndrome das pernas inquietas, tinha ido em vários médicos que não diagnosticaram. Eu, numa conversa, assim, batendo um papo lá, sem exame nenhum ainda no começo, falei assim, ó, já começa a tomar um remédio, vai fazendo um exame enquanto vai saindo o resultado. E ela já ligou no dia seguinte e falou, nossa, doutor, eu acho que eu nunca dormi desse jeito, dormi tão bem, porque eu não acordei na noite com vontade de mexer a perna, dormi a noite inteira, foi super bem. Então, tem tratamento e vale a pena buscar tratamento, porque melhora muito a qualidade de vida, né? Eu falo que a nossa medicina mudou. Antigamente a gente tinha uma medicina curativa, né? Então, o paciente tinha pressão alta, puxa, eu tenho que curar essa pressão alta. Tem diabetes, tem que curar diabetes. E agora a gente está evoluindo porque a curativa está tão boa que agora a gente quer o quê? Qualidade de vida. E aí dor, sono é super importante. Então, é uma área que está em crescimento, né? E cada vez mais está surgindo novos tratamentos também. Não é só que está estagnada. A gente está surgindo novos tratamentos para melhorar a qualidade de vida dos pacientes. E a gente estava conversando um pouquinho também da importância das pacientes que tenham dificuldade de sono, que tenham dor crônica, de alguns medicamentos que têm sido utilizados agora no Brasil há menos tempo, mas a gente já vê há mais tempo, principalmente na América do Norte, que são os derivados dos canabinoides, né? Isso. Na verdade, assim, é isso. Tem gente que tem um pouco de preconceito, né? Fala, vou derivado de cannabis medicinal. Eu brinco que é que nem a morfina. Morfina é derivado do ópio, que também é uma droga, né? Então não é o fato de ser derivado de uma droga recreativa, digamos assim, que o componente é ruim. Então, quando a gente fala em canabinoides medicinais, a gente tem 5 moléculas que são mais estudadas. A mais famosa é o THC e o CBD, né? Mas a gente tem CBN, CBG, THCV, né? Que são outras substâncias, moléculas que também estão nessas plantas. Ainda não é reconhecido como guideline para usar os derivados de cannabis na insônia, tá? Os guidelines não recomendam ainda, nem nossa, fugiu o nome, a Anvisa lá dos Estados Unidos, CDC, né? CDC. Não está como recomendação, mas tem vários estudos mostrando melhora, e em dor também. Mas assim, ele não é um medicamento para substituir o tratamento tradicional. Ele é um adjuvante. O que é um adjuvante? A gente vai dar o medicamento junto, né, os derivados de cannabis, junto com o medicamento que o paciente já está usando, na tentativa de potencializar o tratamento, né? Então, quando a gente pensa em dor, né, o forte meu realmente não é para dor, realmente é para mais insônia, que eu tenho alguns casos. Mas vira e volta, tem um paciente que tem insônia, tem algum síndrome, tem uma paciente minha que tem uma artrose que não consegue nem andar. Não que eu dei o derivado de cannabis pensando na artrose, mas ela falou que melhorou a dor. Não que ela voltou a andar também, não vou falar, milagroso, né? Deu. Tem gente que fala que as coisas são milagrosas. Não é. Ela fala, nossa, doutor, agora pelo menos na hora de dormir a dor não incomoda tanto, né? E eu consigo dormir a noite inteira, que para mim já foi um ganho sensacional. A gente vê cada vez mais as pessoas... hoje a gente tem uma associação de medicina canabinoide, sim, né? E a gente vê cada vez mais as pessoas utilizando em diversas patologias, né? Então, desde a pediatria, com autismo, né, o TEA,
A gente vê muito na psiquiatria o pessoal utilizando também. E na dor, né, que nos cabe, a gente vê exatamente isso. Assim, normalmente eu faço os tratamentos que a gente precisa chegar ao uso do cannabis. Normalmente eu já estou trabalhando com algum profissional especialista em dor, naquele caso em especial. Mas é justamente isso que você falou. A gente está seguindo uma medicina tradicional, né, entre aspas, com as medicações tradicionais e tal, e na falha daquilo a gente associa, né? Sim. Então, ele não é a primeira escolha, nenhum guideline fala sobre isso, de ser a primeira escolha, e ele acaba sendo um tratamento adjuvante. E assim, acho que talvez valha até a pena a gente fazer um episódio só para falar sobre cannabis, porque tem tanta aplicação hoje na medicina que é interessante, né? A gente viu caso público, por exemplo, Suplicy utilizando para Parkinson, com bons resultados, tudo. A gente tem que saber a quantidade de CBD, THC que você vai utilizar, tudo. Mas, voltando à endometriose, à dor crônica, a gente não tem muitos casos, mas no que nos parece um bom resultado nessa associação. E tem trabalhos rolando tanto na USP Ribeirão quanto na Escola Paulista, para a endometriose em si. Para a dor crônica já existem outros, mas para a endometriose em si eu sei desses 2 serviços que estão conduzindo os trabalhos. E quem sabe no futuro próximo a gente vai ter ainda mais respostas e mais aplicações sobre o cannabis, né? Acho que... O que eu vejo também, assim, como eu falei, eu não tenho muita experiência, porque essa medicina canabinoide, ele é relativamente recente, né? Tem uma coisa que tem gente que acha que é milagroso, que tudo vai funcionar com cannabis, né? Porque o sistema endocannabinoide que a gente tem praticamente todos os órgãos, tem um Sim. receptor. Então ele fala, não, isso aqui vai funcionar para o fígado, para o rim, para a pele, né? Para as rugas, vai sair ruga. Não é assim também, né? Eu ainda não vi. Tem creme de cannabis para dermato? Para dermato não, mas por exemplo, eu já vi para tirar dor. Então, da minha parte de sono, às vezes tem disfunção temporomandibular, né? Por causa do bruxismo, já vieram falar assim, tem um creme para você passar aqui, tópico, que pode causar melhora, porque causa relaxamento e tal. Eu ainda não usei, não passei para nenhum paciente ainda, mas eu preciso estudar um pouco mais. Mas na minha cabeça parece que não é tão simples assim. Se ele fala assim, não, tem um remédio que vai tirar a dor, tirar um pouco... e tal, ele ingere, né, vai ingerir, eu acho que talvez ok. Mas tópico, eu achei que foi um pouco demais. Posso estar errado, medicina muda. Sim. Posso de repente falar, olha, na verdade todos os meus pacientes agora estão usando o creminho com cannabis. Mas ele não é tão milagroso, então assim... Tem essa coisa de proporção do medicamento, né? Quantidade de THC e CBD, que são os principais, porque, inclusive, o THC, teoricamente, é o que dá mais efeito colateral, mas se você põe o CBD, você consegue diminuir a dose do THC, né? Potencializando o THC, os efeitos benéficos do THC, diminuindo os efeitos maléficos do THC, né? Os efeitos colaterais. Mas é uma coisa nova ainda, tá? Então, está surgindo novos tratamentos, mas como qualquer novo tratamento, tem que esperar um pouco de tempo para ver se realmente é eficaz, né? Que tem realmente o efeito, que eu falo que é o efeito placebo, que é um efeito que eu não também critico, né? Se ele for benéfico, tá ótimo. Se for para tirar dor, fala, olha, eu tô tomando tal coisa, tá tirando a dor, né? Para aquele paciente específico, mas ele vale a pena, né? Se ele conseguir, naquele paciente, não posso fazer isso para todo mundo, né? Do mesmo jeito que a melatonina. Muitas vezes a melatonina tem efeito placebo, e aí fala assim, você tirou a melatonina? Eu falo para o paciente, olha, você está te fazendo bem, não te está atrapalhando, não está atrapalhando nem a parte financeira, vou tirar agora. Talvez deixa eu ter mais intimidade com esse paciente para depois ir tirando, falar, então dia sim, dia não, né? A gente vai tirando um pouquinho, porque para aquele paciente às vezes está fazendo um efeito benéfico, né? Então, tanto o efeito placebo e nocebo, a gente tem que também saber lidar como médico, né? Com certeza. Não é só tudo ruim ou tudo bom, né? Acho que é maravilhoso. Tá vendo? Você não dormiu direito à noite, tá vendo? Estava ansioso. O nosso bate-papo aqui já chegou a 1 hora aqui. Sim. E a gente daria para conversar bastante ainda, mas só para a gente tentar fazer um encerramento aqui, pensando em saúde do sono, tanto de um modo geral, quanto voltado para as portadoras de dor crônica, não vou nem falar de endometriose, mas de dor crônica de um modo geral, o que você acha que é fundamental que a gente deixe de recados aqui? É uma coisa que eu sempre falo quando falo sobre sono,
não subestime o sono. Não subestime o sono. A gente tem uma sociedade que a gente tem às vezes a vontade de falar, nossa, queria ser que nem aquele cara que dorme 4 horas por noite e está super bem, né? A gente acha que sono é perda de tempo. Sono não é perda de tempo, sono é investimento, né? Então você dormir bem é o seu investimento para ter uma saúde a longo prazo e ter um dia com grande rendimento, tanto no trabalho como nas atividades físicas. Então dormir realmente não é perda de tempo. Perdi tempo, dorminhoco. Quem tem aquela coisa, dorminhoco é preguiçoso, né? Não é. Se ele está dormindo muito, às vezes ele pode realmente necessitar de grandes quantidades de sono, mas talvez ele tenha algum transtorno do sono, né? Por exemplo, a apneia. A gente nem chegou a falar de apneia do sono. Sim. Né? Mas, de repente, ele tem apneia do sono, então ele dorme muito mal, não tem qualidade do sono e ele precisa dormir mais tempo, né? Então... E o adolescente precisa dormir mais tempo? Na verdade, o que acontece com o adolescente? A gente tem quantidade de sono mais ou menos padronizada para cada idade, tá? Mas é aquela coisa das pessoas. Tem uma que a gente chama de curva de Gauss, né? A grande maioria dorme mais ou menos aquilo lá. Tem os extremos que não dormem exatamente aquela quantidade. O que acontece no adolescente? A gente tem uma coisa fisiológica que a gente tem uma tendência a dormir mais tarde e acordar mais tarde. Há alguns anos atrás, não vou saber exatamente quantos, a Sociedade Brasileira de Medicina do Sono, a Sociedade Brasileira de Sono, criou uma campanha de tentar fazer os adolescentes estudarem à tarde, em vez de manhã, porque melhoraria o rendimento escolar, né? Mas a gente sabe que nosso dia a dia, nossa rotina muitas vezes não permite. Com quem que eu vou deixar a criança de manhã? Sim. Né? Muitas vezes é mais fácil botar a criança na escola de manhã e à tarde você consegue pegar um pouco mais cedo, sair um pouco mais cedo do trabalho, né? Então, ou até quem tem babá, a possibilidade de babá, às vezes o babá não consegue chegar tão cedo, né? Na hora que você sair. Tá vendo mais uma vez o equilíbrio de pratos não é tão simples. Exato. Né? Então, assim, existiu isso, foi recomendado pela Sociedade de Sono, mas acabou não pegando, porque a grande maioria não consegue fazer isso, infelizmente. Mas que seria uma grande ideia, ia funcionar muito bem, melhorando o rendimento da criança na escola. Quantas vezes a gente vê vídeo das crianças na escola, tudo, né, com cara de sono, né, desatento, então, por causa disso. Tá vendo? Ó, do nada já dava para discorrer pelo menos mais uns 15, 20 minutos só sobre adolescente aqui. E é exatamente isso. Acho que o sono é uma coisa interessante que dá para a gente falar muito, muito, muito. Queria agradecer você ter vindo, você ter aceitado estar aqui com a gente. A gente nem falou sobre eventuais aplicativos que podem ser úteis também, enfim. Úteis ou atrapalhar também. Ou atrapalhar, né? A gente já sabe que o Instagram e o WhatsApp, o TikTok com certeza atrapalham, né? Mas eventualmente tem coisas de tecnologia que podem nos auxiliar, nos ajudar também. E queria mais uma vez agradecer. Acho que é importante reforçar isso, que sono não é perda de tempo, né? Às vezes a gente vê aquele guru da internet falando, enquanto os outros estão dormindo, eu estou trabalhando e tal. A gente não tem que ver isso como um benefício, como algo bom, né? Sim. Acho que, como você falou, o sono é um investimento em diversas áreas da nossa saúde, não só momentânea, mas a longo prazo. Né? Então, é importante nós termos isso em mente. E brigadão por ter aceito estar aqui. E para vocês que nos assistiram até agora, muito obrigado e fiquem atentos que logo sai o próximo episódio. Obrigado. Obrigado.